Este é o canal do Saião e você já está em conexão para a gente chegar ao momento de reflexão, aprendizado e caminhando para entender melhor a jornada da espiritualidade. Pessoal, falando sério aqui, a gente enfrenta uma série de dificuldades no mundo da fé. Uma delas, que talvez seja muito assim digna de atenção especial, é a famosa frase que muita gente repete, que diz: a letra mata. A letra mata, né? Aliás, eu vou até olhar aqui por que essa frase é dita em muitos ambientes religiosos. Em 2 Coríntios, Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por causa de uma frase como essa, muita gente tem chegado à seguinte conclusão: que se alguém quer ter uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade saudável, correta, bíblica, não pode ser através do uso do entendimento, da mente, da razão. Tem que ser alguma coisa sem letra. Então, por exemplo, eu estou aqui cheio de letras de tudo quanto é livro. Aqui eu tenho uma Bíblia em português, uma outra Bíblia em Guarani, falada no Paraguai. Tenho aqui mais 2 comentários bíblicos e a pergunta: será que é verdade que a letra mata? Como é que isso pode ser compreendido? E olha, para complicar ainda mais a situação, quando a gente abre outros textos bíblicos, eu vou dar uma olhada aqui, por exemplo, em João capítulo 14. Veja só o que aparece aqui. Mas o conselheiro, muitas vezes traduzido como consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Por causa desse texto, muita gente diz o seguinte: olha, sabe quem é que ensina a gente? Não é a escola, não é o professor, não é alguém que conhece a coisa do ponto de vista objetivo, mas é o Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa tem que ouvir essa voz do Espírito para ensinar para ele o caminho correto daquilo que envolve a vontade divina que nós devemos conhecer. E olha só que coisa, mais para frente, em 1 João capítulo 2, o texto bíblico está dizendo para nós o seguinte: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Algumas versões mais antigas dizem: vocês sabem de todas as coisas, ou vós sabeis de todas as coisas. E mais embaixo, diz o texto no verso 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Vocês não precisam que ninguém ensine vocês. Mas e aí? Saião, veja lá, 1 João, 2 Coríntios 3, e além disso, também Evangelho de João, capítulo 14. Será que é isso mesmo? Isso levanta para a gente a discussão que existe através dos séculos e qual é o caminho de ter contato com a instrução que ajuda na espiritualidade. Algumas pessoas, por exemplo, chegaram à conclusão que a instituição religiosa que tiver na posição de autoridade de dizer o que é adequado ou não, deve ser ouvida. E isso cria um grande dilema para a gente, porque nós temos muitas tradições cristãs. Desde a antiguidade tem uma tradição de língua aramaica, de língua armênia, de língua copta, de língua grega, depois de língua latina, e outros grupos que marcam essa diversidade da fé cristã. Então a pergunta é: por que uma tradição vai ser melhor do que outra e qual é a comunidade que tem direito de dizer o seguinte: olha, só por meio do nosso caminho é que você deve saber alguma coisa. Se alguns
tentaram descansar na tradição eclesiástica, outro grupo de pessoas diz, olha, na verdade a gente não precisa de nada, a gente tem que ouvir a direção especial do Espírito. Então surgiu uma tradição cristã, olha que coisa interessante, que preste atenção, que proibiu as pessoas de estudarem a Bíblia. A coisa chegou ao ponto, né, eu estive em países fora do Brasil e ouvi falar de comunidades que até limitavam o número de anos que alguém deveria estudar na escola e desencorajava a pessoa a ter qualquer tipo de conhecimento que levantasse qualquer ponto de interrogação a respeito daquilo que eles ensinavam e acreditavam. E a pergunta é, será que esse tipo de evangelho obscurantista, ou desse evangelho totalmente místico, onde cada pessoa vai ouvir a si mesmo em nome do Espírito Santo, traz algum desdobramento adequado? O que é, inclusive, complicado, porque, vamos dizer, cada pessoa ouve, né, uma coisa diferente em si mesmo, e acaba atribuindo isso a uma direção de Deus. Então, já que é assim, então, ô Saião, amigo Saião, nós estamos aqui com atenção e você pode dar uma mão, como é que a gente entende essa confusão? Pois é, aí, pessoal, não tem jeito. Se a gente quer entender direito aquilo que o texto fundamental de toda a tradição cristã, a maior marca da tradição monoteísta tem a nos dizer, a gente precisa conhecer e estudar o que está sendo dito aqui. Então veja, por exemplo, que em 2 Coríntios 3, o assunto que começa lá no final do capítulo 2 está fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança. E então, Paulo vai dizer para eles, por exemplo, no versículo 1, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? E aí ele prossegue, né, e vai dizer no verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então preste atenção. Paulo, de modo nenhum, está dizendo que a letra mata no sentido em que alguém não deve estudar, que alguém não deve perguntar. O assunto que está lá tem a ver com as tábuas da lei. Por isso que sempre que a gente lê um texto, a gente precisa saber o que os versículos anteriores ou posteriores estão dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui para os coríntios? Que nós não podemos imaginar que só termos as leis escritas numa tábua de pedra, como foi dada na primeira aliança, isso é capaz de produzir vida e uma vida decorrente dessa salvação. Por isso a coisa aqui é trocada e dita que deve ser tábuas de coração humana. Nesse sentido, a ação do Espírito é uma ação que leva a pessoa a entender a intenção da lei divina para encaminhar a pessoa na direção certa de viver em conformidade com a palavra, com a revelação de Deus. Então percebe, eu fico impressionado porque eu sei que existem, olha, milhares e quem sabe milhões de pessoas no mundo que entendem que espiritualidade não usa a mente, que espiritualidade não pode raciocinar, que espiritualidade não pode fazer perguntas, que a pessoa deve seguir uma coisa absolutamente intuitiva, mística do seu coração, se afastando do que ele chamaria de letra. Agora, preste atenção, se a pessoa de fato acha que nenhuma letra vale coisa alguma, por que ela presta atenção a esse versículo? Esse versículo também não é uma letra? Também não é um ensino que está lá? Pois é, mas não está sendo dito lá em João que o Espírito nos ensinará? E não é o Espírito que nos ensina a palavra? Pois é. Mas como é que a gente faz? Quando eu quero saber o significado de uma palavra bíblica e ela está lá originalmente em hebraico, ou em aramaico, ou em grego, eu quero saber o sentido, o que eu faço? Fecho os olhos, olho para cima e aí eu espero o Espírito soprar e dizer para mim o que significa isso? Ou eu pego o dicionário de grego, de hebraico, os livros de pesquisa? Como é que eu descubro? A Bíblia não está dizendo que o Espírito vai ensinar? Opa, opa, opa!
vamos entender aqui o que é importante. Veja que o texto de João 14 diz que o Espírito vai ensinar o que Jesus disse. E como é que a gente sabe o que Jesus disse? Está revelado na palavra, na Escritura. O Espírito de Deus não vai levar a pessoa numa direção oposta ao que Deus orientou. Então, o que o Espírito faz? O Espírito prepara o coração, ilumina a mente da pessoa, abre, digamos assim, as defesas humanas no sentido da pessoa reagir indevidamente em relação à palavra divina. O Espírito não é dicionário de hermenêutica. O Espírito não é livro de teologia. O Espírito não tira a responsabilidade do estudo. O apóstolo Paulo, já no final da vida, ele vai pedir a Timóteo, me traga os pergaminhos e também a minha capa, porque esses pergaminhos são muito úteis, porque ele continuava aprendendo a partir da Escritura. Mas como é que fica então o texto lá de 1 João? O texto, como é que ele diz mesmo? Olha só, se a pessoa é de Deus, se a pessoa é ungida, aqui está dizendo da unção, se ele tem o Espírito Santo, o que a Bíblia diz para a gente? Ela diz com clareza aí que vocês têm uma unção do Santo e vocês sabem todas as coisas. Ou não é necessário que ninguém ensine coisa alguma porque vocês já têm essa unção. Será que é assim? Vai ver que tem pessoa que é o ungidão do Senhor, essa pessoa que tem esse tipo de coisa e ele não precisa que ninguém ensine nada. Você já pensou nas consequências disso? Preste atenção. A gente tem uma congregação de pessoas que servem a Deus e de repente tem alguém lá que teoricamente é um líder, e essa pessoa é um ungidão, ele tem, vamos dizer, um poder do Espírito acima de todo mundo. Você imagina, quem é que vai ter coragem de dizer para essa pessoa que essa coisa pode estar certa ou pode não estar certa? Você acha que essa congregação vai votar alguma coisa para escolher? Se essa pessoa se apresenta como uma voz de Deus diferenciada, a ponto de ter uma unção acima dos outros, quebrando essa espécie de democracia cristã primitiva, será que isso significa esse tipo de proposta? Com certeza não. Então, o que João está dizendo? Qual é a questão? João está enfrentando um grupo herético, um grupo de perfil pré-gnóstico. E esse grupo é um grupo elitista. Eles se consideram acima dos demais e eles dizem que eles têm uma unção diferenciada e que eles estão numa condição acima dos indivíduos normais. E aí, nesse contexto de uma postura de pessoa que não amavam os irmãos, que negavam que Jesus tinha vindo em corpo de verdade e que tinham uma postura de vida completamente imoral, sem qualquer caminho sintonizado com a ética cristã, João diz, olha, esse caminho desse pessoal não vai dar em nada. Aí esse pessoal se achava a última bolacha do pacote. Eles se achavam donos de tudo e discriminavam os inferiores espiritualmente. O que João diz? Para o povo comum, pessoal, não é necessário que ninguém ensine vocês nada, porque vocês já têm a unção de Deus. É nesse contexto, quer dizer, não ouçam esses heréticos malucos que querem dominar vocês, querem prejudicar a vida de vocês, porque vocês têm a ação do Espírito, vocês têm a unção, vocês sabem das coisas. Não são só esses que dizem que eles podem, eles usam o verbo gnosco, que é saber, conhecer, de onde veio o gnosticismo mais tarde. E é por isso que João está dizendo isso. Você já imaginou uma coisa dessa? Olha, eu encontrei gente na vida que durante anos sofreu com dúvidas, com perguntas, com questões difíceis e sempre entendeu que a letra mata, que não precisa estudar nada, que o Espírito vai mostrar as coisas para ele, que as pessoas especiais que têm uma unção é que vão dizer, e eles nunca tiveram a oportunidade de fazer um estudo sério, sincero, abençoador e espiritual da palavra. Então, nem autoridade eclesiástica, nem pessoas supostamente
espiritualmente poderosas podem nos dar o caminho. O caminho é a palavra revelada, devidamente estudada, para que a nossa vida seja abençoada. Esse foi o canal do Saião. Não se esqueça, inscreva-se, aperte o sininho, divulgue para os amigos e seja você também um parceiro de reflexão para abençoar a mente e o coração, juntamente com o seu amigo Saião.